esse cada dia mais e mais. Apresentamos, meu Pai, a vida do pregador essa noite, que só usa ele, meu Pai, como boca de Deus, como profeta, como atalaia. Em nome de Jesus, meu Pai, que ele diminua para que tu cresça, e que tudo, meu Pai, que ele vem falar, não o que queremos ouvir, mas sim o que necessitamos, meu Pai. Que o Senhor abra nossos ouvidos espiritual essa noite. Eu repreendo, meu Pai, todo ladrão de mensagem, meu Pai. Que o Senhor acampa teus anjos, meu Pai, ao nosso redor. E que nós venhamos, meu Pai, entender o que o Senhor vem falar conosco essa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, toma a vida dele, a casa dele, a família. Livra de toda retaliação, todo peso, toda seta do meu Pai, do inimigo. Que a graça e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida. Amém. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, mais uma vez, que a paz esteja com todos, amém? Amém. Pega sua Bíblia comigo, você que tem livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Tiago 4, versículo é o número 7. Você que for achando, dá uma glória para o Senhor aí nessa noite. Amém? Amém. Todos acharam? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Dá mais uma corridinha. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo de número 2. Êxodo de número 3, versículo 2. Amém? E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, e no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia, e no fogo, e a sarça não se consumia. Mais uma vez, e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pode se assentar com sua Bíblia aberta. Vou precisar que você me ajude a pregar nessa noite. Só um pouquinho. Amém? Para mim começar esse texto, eu tenho que voltar um pouco lá atrás, porque eu peguei aqui Tiago capítulo 4, versículo de número 7, para que lá na frente nós possamos entender um pouco do que Deus quer dizer nessa noite para mim e para você. E eu te convidei a você permanecer com a sua Bíblia aberta, porque eu quero repartir com você tudo aquilo que o Espírito Santo falou comigo nessa tarde. Tudo aquilo que ele tem trazido ao meu coração. E eu sei que se nós seguirmos essas duas coisas, duas palavras, é ótimo para a nossa vida daqui para frente. Lá do capítulo 4, versículo 7 de Tiago, que é ser submisso, sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Se nós tivermos todas essas duas coisas, nós temos tudo para seguir em frente. Só porque que eu entrei nesse livro aqui, de Êxodo? Porque é necessário que eu entrasse aqui um pouquinho, para que nós pudéssemos, uma história que vocês já sabem muito mais do que eu, creio eu, é uma história conhecida, que é uma história de Moisés, que é uma história do Egito, da qual a palavra do Senhor vai dizer nessa noite, que após José morrer, José todos conhecem que é aquele próprio José, o da fossa, morreu José, morreu Jacó seu pai, então o seu povo veio a ter ali no Egito. Porém, Faraó morreu, e ali se veio outro Faraó. Este Faraó não ouvia e nem conhecia, nem se viu falar de José. E aqui eu já quero começar um pouco dessa introdução dessa palavra. Se você for pegar lá no livro de Êxodo capítulo 1, no versículo 9, se você puder me acompanhar, a palavra vai dizer assim, voltamos um pouquinho lá no número 8. Depois se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, a qual disse:
a qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós, e, eia, usamos, sabemos para com ele. Para um pouquinho. Nós já entendemos aqui que Faraó não conhecia, não ouvia falar de José, mas uma coisa ele sabia, que a cidade, que o povo dele estava crescendo. Isso estava trazendo uma ameaça para Faraó. O que eu quero que você entenda nessa noite: tem gente que não te conhece, tem gente que não ouviu falar de você, tem gente que às vezes já te viu e sabe que daqui para frente você vai trazer problema. Onde eu quero chegar? Satanás ainda não te conhece por inteiro ou por completo, sabe das suas dificuldades, sabe das suas fraquezas, mas ele sabe que se você for seguir em frente, você vai crescer e você vai dar trabalho para ele. Então aqui eu continuo a história que vai fazer o seguinte: Faraó agora vai tentar se levantar de uma forma que esse povo não pode crescer, esse povo não pode expandir, porque se eles expandirem e se juntarem com os nossos inimigos, o que vai acontecer? Eles vão se levantar contra nós e vão querer nos vencer. Faraó agora vai tentar arquitetar, vai armar algo para tentar destruir os israelitas, os hebreus. O que ele vai fazer? Vai pegar todos ali e vão falar com seus ali, vamos dizer assim, abaixo deles, que trabalha para ele, oficiais, alguma coisa assim do tipo, para que você entenda nessa noite. E vai dizer que aqui, ó, nós vamos ter que comandar esse povo, nós vamos ter que mandar neles, porque se nós deixarmos, eles vão crescer, e eles estão crescendo muito, eles estão se expandindo muito. Vamos arquitetar algo, e o que ele vai fazer? Vamos fazer o quê? Vamos afligi-los, vamos colocar para trabalhar, vamos gastar nele, porque gastando a energia deles, porque fazendo com que eles trabalhassem e se escravizassem, eles não iriam aguentar, certamente iriam morrer. Só que a palavra vai dizer que tudo isso que ele vai fazer vai ser em vão, porque ainda assim que ele vai tentar contra o povo, ainda assim que ele vai humilhar, que ele vai pisar, a palavra vai dizer que o povo vai continuar crescendo. O que eu quero dizer para você? Ainda que pisem em você, ainda que tentam te humilhar, ainda que façam que você não cresça, isso só vai te fazer você crescer. Porque alguém está querendo te destruir, mas Deus está dizendo: não, você vai crescer. E aquela calúnia, tudo aquilo que Faraó armou, fez com que eles crescessem ainda mais. Fez com que fosse tudo em vão aquilo que ele trabalhou. Então ele vai querer arquitetar algo mais. Ele vai chegar para o seu exército e vai dizer: não deu certo ainda. Nós estamos tentando, fazendo de tudo, mas o povo não para de crescer, continua crescendo. Aí agora ele vai arquitetar algo diferente. Vamos fazer o seguinte: já que o povo não morre, já que o povo não desfalece, vamos pegar as crianças. Todas as crianças homens, a história você já conhece, que nascerem das hebreias, vamos ter que matar. Assim eles não vão se expandir. Agora eu quero ver o povo crescer. Aí a Bíblia vai nos dizer, aleluia. E o rei do Egito falou às parteiras, as quais o nome, lá no versículo 15, no capítulo 1. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome deu uma cifra. De uma era cifra e o nome da outra é Paú. E disse: quando ajudades no parto das hebreias e virdes sobre os assentos, e se for filhos, matai-vos. Por filhas, então deixe viva. As parteiras, porém, temeram, não fizeram como o rei lhe disseram, antes conservava os meninos em vida. Então o rei chamou a parteira e disse-lhes: por que fazeis isto, que guardaste os meninos? Lá no versículo 19, e as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos, antes que as parteiras lhe cheguem a elas. Olha que interessante. Elas temeram, só que Faraó tentou mais uma vez matar as crianças. Só que mais uma vez ele não consegue. Só que aqui a palavra vai dizer que quando ele vai chegar às parteiras,
quando ele vai chegar nas mães, os meninos já nasceram. Aqui Deus falou comigo grandiosamente, que enquanto tem alguém querendo matar os meus sonhos, querendo matar os meus desejos, Ele já deu vida lá na frente há muito tempo. Ele já fez nascer. E quando o faraó vai chegar, vai procurar, já cresceu, já nasceu. Aquilo que ele tentou matar, aquilo que ele tentou fazer, não deu vida para ele, mas para Deus surgiu vida. Porque antes que ele chegasse, ele já deu a vida. Aí a palavra de Deus vai dizer que agora ele vai se indignar com isso. Ele vai se sentir horrorizado mais uma vez, porque mais uma vez ele fraquejou. Ele tentou primeiro fazer lá atrás, como que o povo não crescesse escravizando o povo. Agora ele vai tentar matar, só que não vai conseguir. Agora mais uma vez a palavra vai nos dizer que agora vai chegar um homem na casa de Levi e vai ali se encontrar com uma das filhas de Levi. Lá no capítulo 3, a palavra de Deus, no capítulo 2, 2, a palavra vai dizer: e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu-lhe por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca. Só que eu fico nesse não podendo mais escondê-lo e pego esse por 3 meses. O que eu quero entender nessa noite, que ainda que esteja pequeno, ainda que esteja escondido, Deus vai continuar a fazer crescendo os seus sonhos. Talvez você pense assim: eu vou ter que fazer, eu vou ter que aparecer, eu vou ter que mostrar. Não, ainda que seja escondidinho, não precisa de eu falar nada com ninguém. Eu posso continuar aqui escondidinho, planejando, fazendo os meus projetos, que Deus vai fazer crescer. Então a Bíblia vai dizer que ela não podendo mais escondê-lo, agora ela vai ter que se armar algo. A mãe de Moisés, todo mundo já conhece. Então ela vai montar uma cestinha toda bonitinha e vai colocar o seu filho. E a palavra vai dizer assim lá no capítulo 5, que quando a irmã de Moisés põe ele na água, à beira do rio, está lá a filha de Faraó tomando banho, e as suas donzelas passeavam à beira do rio. Aí algo mais me chamou mais atenção aqui nessa parada. Porque a irmã de Moisés, ela vai pôr ele à beira do rio. E quem está à beira do rio? As donzelas da filha de Faraó. Mas quem vai ver Moisés? A filha de Faraó. E aonde a filha de Faraó está? Lá no meio. Mas por que quem estava aqui na frente não viu? E quem estava lá atrás viu? Por quê? Quem estava na frente não viu e quem estava lá atrás viu. Sabe por quê? Tem coisas que Deus vai fazer que é só você que pode cuidar. Tem coisas que Deus vai fazer que é só você que pode dar segurança, que pode guardar. Deus te confiou algo. Então quem vai ver é a filha de Faraó. Por quê? Se tinha alguém que podia proteger Moisés, se tinha alguém que podia guardar Moisés de Faraó para que ele não morresse, era a filha de Faraó. Aí eu vou entender algo mais impressionante, porque elas passeavam. Mas a filha de Moisés, a filha de Faraó, ela se banhava. O que eu entendo com isso? Para mim, reter aquilo que Deus quer, eu tenho que me lavar. Eu tenho que me limpar primeiro. Deixa eu me limpar, porque Deus tem um projeto para mim que está passando aqui à beira, que tem gente que está querendo enxergar, não vai enxergar. Mas eu aqui que me banhei e estou com a visão lá na frente, eu vou enxergar. E é isso que Deus está preparando para a gente, um projeto. Ele tem algo especial que muita gente não vai enxergar, mas você vai ver. Talvez você pense que você não é capacitado, talvez você vai dizer assim: Senhor, mas logo eu, é em você que Ele confiou. É em você que Ele viu que você tem a capacidade de guardar, você tem a capacidade de fazer. Agora vamos mais além na palavra, porque agora a filha de Faraó, como todos nós já conhecemos, ela vai pegar a criança, vai dar para uma de suas criadas para criarem. Ali o menino vai crescer um pouco mais. Assim que ele cresce, ele volta para a mãe. Voltando para a mãe, ele cresce, ele vai se indignar, porque um dos egípcios estão batendo num de seus irmãos hebreus. Ele se indigna com aquilo. Vamos acelerar um pouquinho. Aquilo ali vai fazer com que ele brigue com ele e mate o egípcio. Aí um outro egípcio vai ver e vão se confrontar.
vai chegar até o ouvido de Faraó, vai fazer com que Moisés fuja. Moisés foge, vai parar na terra de Midian. Lá na terra de Midian estão as filhas de, se eu não me engano, Petro. E são, acho que, deixa eu olhar aqui. São... capítulo 15, ouvindo pois a Faraó. Vamos lá, capítulo 16. E os sacerdotes de Midian tinham 7 filhas, da quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar-as de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-se e abeberrou-lhes o rebanho. E vindo-lhe Reuel, seu pai, disse-lhe: por que tornaste tão depressa? Então disse um homem egípcio: nos livrou das mãos dos pastores e também nos tirou da água em abundância. E abeberou o rebanho. E disse-lhe às suas filhas: e onde está ele? Porque deixastes o homem? Chamai para que comam pão com a gente. Moisés consentiu em morar com aqueles homens, e lhe deu Moisés, e lhe deu uma filha. Petros lhe deu uma filha, e Moisés casou com Zípora, da qual teve 7 filhos. E aqui eu quero entrar na pregação dessa noite, porque depois disso, a Bíblia vai nos falar lá no versículo 3, que Moisés apacentava as ovelhas de Jétro, o seu sogro. E a Bíblia vai nos dizer assim que ele levou ela ao rebanho, levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, ao Herobe, e apareceu-lhe um anjo do Senhor. Volta um pouquinho para trás, eu não sei se está assim na sua Bíblia, mas na minha eu vejo um anjo com A maiúsculo. E quando eu vejo um anjo com A maiúsculo, eu começo a entender. Eu não entendo muito de português, mas eu acho que é um nome próprio. E se eu vejo um nome próprio, é de uma pessoa. E se é de uma pessoa, essa pessoa é Deus. Então eu vejo aqui que é o próprio Deus. E apareceu-lhe um anjo do Senhor e uma chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia o fogo, e a sarça não se consumia. Essa aqui foi aquela palavra que nós lemos. Aqui eu entro na mensagem de hoje. Porque o que vai chamar a atenção de Moisés é a sarça ou é o fogo? Porque a Bíblia vai falar aqui, ó, que ele estava subindo, ele passa pelo deserto e vai apacentando as suas ovelhas. Quer dizer que no caminho do deserto, quando a gente vai pegar pelo clima, pela física, pela natureza, o sol em si no deserto ele é muito quente. E por ele ser quente é de natureza normal, de alguma coisa estar pegando fogo. E Moisés passava, então era de costume ele ver que algo estava acontecendo ali, aquela sarça pegando fogo. Só que algo vai chamar a atenção dele, porque ele vê uma sarça pegando fogo. E ele vai ficar com aquela coisa na cabeça: como assim essa sarça está pegando fogo? Eu procurei entender. Aí nós vamos entender um pouco mais aqui nessa palavra, que vai dizer que a sarça ardia um fogo, mas ela não se consumia. Ela tinha um fogo, ela tinha tudo aquilo, mas por que ela não se consumia? É porque ela era resistente. É porque ela resistia. É o que eu quero trazer para você nessa noite. Resista. Suporte. Passe o que passar. Não desanime. Consiga. Vá em frente. Você tem sonhos a ser concluídos. Você tem metas a ser concluídas. Aí eu vou entender nessa noite que o que chamava a atenção de Moisés não era o fogo. Era porque ela não se consumia. Porque a árvore queimada ele já estava acostumado a ver há muito tempo. Nós estamos cansados de ver pessoas cheias do poder, cheias da glória hoje, e amanhã ela está queimada. Ela está caída. Hoje ela se enche, mas amanhã não tem como. E o que eu aprendo com essa árvore? Ela pegava fogo, mas ela era resistente. Ela era forte. Ela se mantinha ali, ó. A brasa não pegava. Só que Moisés queria saber o porquê que esse fogo não queimava. Se ela era resistente, tinha algo. E a palavra vai dizer no capítulo 2, porque o anjo, esse anjo próprio Deus, estava dentro da árvore. Sabe o que eu tenho que fazer para mim também ser resistente a esse fogo? Eu tenho que ter Deus dentro de mim.
Eu tenho que aprender a convidar Deus para morar comigo, para ficar comigo. Assim eu posso subir, assim eu posso ir, eu posso ministrar, eu posso fazer o que for, pode vir a luta que for, mas eu vou resistir, porque Deus está dentro de mim. Eu comecei a entender essa palavra resistência. Eu comecei a ir lá no capítulo 4 de Tiago. Aí Deus foi falando comigo: resistir ao inimigo, resistir, mas seja obediente à minha palavra, ouça a minha voz. Eu estou contigo, eu não te desampararei e não vou te desamparar. Só que o problema é que nós pedimos muito e às vezes não suportamos. Então é melhor pedir a Deus pouco fogo e me dá mais força. Me sustenta mais, Senhor, porque quanto mais me é dado, mais me é cobrado. Eu tenho que entender isso. Se eu peço muito, eu quero muito, eu tenho que saber o que eu estou pedindo para Deus. Eu tenho que saber o que eu quero de Deus para mim, porque tudo que Ele vai me dar lá na frente, Ele vai me cobrar. Não adianta nós chegarmos aqui, fazer feitinho, bonitinho, e amanhã as lutas vêm, as fraquezas vêm e nós não resistimos. Nós não queremos seguir, não queremos ir para frente. Mas Deus está dizendo: seja submisso. Seja submisso. Resistir. Porque quanto mais eu buscar, mais o inimigo vai me afrontar. Mais ele vai querer que eu paro. Faraó viu lá atrás que se o povo crescesse, mas já estava grande, não tinha como, ele ia sofrer com isso. O povo estava crescendo. Aí a palavra vai dizer mais um pouquinho que Moisés ele fica surpreso, ele vai tentar. Ele vai terei ver a sarça. Só que a gente vai ver dois exemplos aqui, duas coisinhas muito bacanas e muito bonitas que Deus vai falar: Moisés, Moisés. Eu me peguei essa visão de Moisés, Moisés, não foi aquela Moisés, Moisés. Moisés, Moisés, como se fosse uma atitude rápida, porque é algo que ele viu, ele ficou impressionado, ele queria correr. E ele vai dizer: eis-me aqui, sem saber quem estava falando com ele. Mas quem estava falando com ele conhecia ele. E ele foi submisso, porque ele parou e escutou a voz, mesmo não conhecendo, só ouvindo falar de Deus e pelos seus parentes. Tem hora que eu não conheço Deus, mas eu tenho que saber qual é a voz de Deus. Tem hora que eu tenho que parar e refletir nisso, que nem sempre Deus vai estar aqui na minha frente. Vai ter hora que Ele vai falar, e eu vou ter que parar para escutar Ele. Vai ter hora que eu vou ter que avançar, mas vai ter hora que Ele vai falar assim: para, aqui é o seu limite. E Ele vai dizer: tire a sandália dos seus pés, porque lugar que pisa santo é. Eu entendo que quando eu passo dessa porta para fora, eu tenho que deixar toda a minha trouxa suja lá fora, porque esse lugar aqui é santo. Esse lugar aqui é separado. Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que falar: Senhor, eu estou entrando e estou te esvaziando o meu coração. Senhor, eu estou entrando aqui, tira de mim esse peso, esse fardo, porque aqui é lugar santo, é lugar de restauração. Sim, é, mas é um lugar de comunhão, aonde eu não tenho que ter inimizade com meu irmão, aonde eu não posso ficar de fififi com meu irmão. É um lugar onde que eu tenho que chegar e ter a comunhão. É um lugar que eu chego e aqui é santidade. Aqui nós estamos aqui, mas Ele se encontra aqui em cima desse trono. Aqui Ele se encontra em cima desse altar. E essa é a palavra que eu tenho para deixar para você nessa noite. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. É obediência. É seguir o caminho de Deus. E aqui eu quero deixar essa mensagem para você. Se você seguir essas duas palavras, obediência e resistência, creia que você vai seguir longe. Em nome do Senhor Jesus. Assim eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Palavra forte, né? Ô glória. Palavra forte para o nosso coração.